Coloque a mão no coração. Vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez o Senhor nos permite mais uma chance, Senhor, mais uma oportunidade de estarmos na Sua presença. E nós te pedimos, meu Pai, venha sobre nós. Venha, meu Pai, com Teu Espírito sobre as nossas vidas, Senhor. Nos desperta, meu Pai, aquilo que ainda está em oculto a nós. Desperta, meu Deus, para que nós venhamos a enxergar com clareza as coisas, meu Pai. Nos dá visão, Senhor. Nos dá discernimento. Nos ajuda. Que o Teu Espírito habite em nós, Senhor. Que seja uma casa onde o Senhor se agrada em morar. Que o nosso coração esteja aberto à Sua presença, os nossos ouvidos estejam abertos à Sua voz. A nossa mente esteja aberta, meu Pai, para aprender, para evoluir, para crescer, meu Deus, porque nós sabemos que aqueles que estagnam, meu Pai, aqueles que param no tempo, eles começam a retroceder. Nós não podemos parar, Senhor. Nós não podemos desistir, nós não podemos acostumar. Nós precisamos de mais, meu Deus querido. Abre as nossas mentes, nos dá a visão certa, meu Pai. Porque sem visão, como diz na Sua palavra, onde não há revelação, não há visão, o povo perece. Nós temos recebido tanto, meu Pai. Nós vemos no passado os grandes homens e mulheres, meu Pai, os heróis da Sua palavra, com tão pouco, meu Pai, fazendo tanto. E nós, meu Deus, tendo tantos recursos, meu Pai, precisamos fazer muito mais. Precisamos ser homens e mulheres educáveis, homens e mulheres corajosos, determinados, focados, meu Pai. Focados nas coisas certas, não perdendo mais tempo, meu Deus querido, em banalidades, em coisas insignificantes, mas nos envolvendo, meu Pai, como diz na Sua palavra, naquilo que está acima do sol. Porque muitas vezes nós perdemos muito tempo nas coisas que estão abaixo do sol. Então eu te peço, Senhor, nos ajuda a enxergar, para que nós não venhamos, como diz o sábio, a correr atrás do vento, a dizer que tudo foi inútil. Correu, nadou e não chegou a lugar nenhum. Deu apenas voltas ao redor do deserto, das montanhas. Não, Senhor, nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos, meu Pai, aceitar naquele dia, no dia, Senhor, do juízo, o Senhor olhar para nós e dizer que nunca nos conheceu, meu Pai. Não, nós não aceitamos isso, Senhor. Nós não aceitamos, mas não adianta simplesmente nós falarmos algumas coisas, meu Pai. A fé é provada com as atitudes, com as obras. Então o Senhor espera pessoas realmente que tomam decisões, meu Pai. O Senhor busca pessoas corajosas, que tomam decisões difíceis, meu Pai. Mas difícil realmente é viver uma vida derrotada. Todo o preço que nós pagamos, meu Pai, por amor ao Senhor, o benefício é sempre nosso. E tudo aquilo que nós resistimos, meu Pai, nós estamos atraindo maldições e atrasos para as nossas vidas e para os nossos descendentes. Então eu te peço, abra as nossas mentes, meu Pai. Desperta cada um de nós, cada homem, cada mulher. Abençoa as famílias, Senhor, abençoa as crianças. Abençoa, meu Pai, a nossa nação, o nosso tempo, meu Pai. Abençoa cada pessoa, cada um que busca aqui conosco, cada um que está nas igrejas. Que o Senhor possa responder cada oração, que o Senhor possa levar a mensagem até cada um dos corações, meu Pai, que aquilo que nós não conseguirmos, que o discernimento do Espírito venha, meu Pai, e revele aquilo que estava em oculto. Então nos ajuda, Senhor, nós precisamos do Senhor. Se falhamos, pecamos, dizemos coisas, meu Pai, que te entristeceram, nos perdoa. Tem misericórdia de nós, porque sem a Sua presença só há vazio, Senhor. Só há um vazio do Senhor, mas é preenchido pelo mal, por amarguras, por pensamentos e sentimentos errados, porque não existe vácuo no mundo espiritual. Então nós precisamos estar cheios, mas cheios da coisa certa, cheios da Sua presença, cheios da sede da Sua presença, cheios, meu Pai, de vontade de crescer, de vontade de amadurecer, de avançar, de progredir, de Te conhecer, meu Pai. Essa deve ser a nossa sede maior. Eu Te peço, seja com cada um de nós.
Seja com cada um, meu Pai. Que cada um tome decisões de se aproximar do Senhor, para que o Senhor se aproxime de nós. Eu peço uma noite abençoada, um trabalho abençoado, que cada um de nós, meu Pai, venha sair muito mais abençoado e cheio do que quando chegou, do que quando entrou. Que o Senhor abençoe o nosso projeto Casa Firme, os demais trabalhos, orações. Abençoe, meu Pai, o feriado. Senhor, abençoe o trabalho dos jovens. Seja conosco, meu Pai. Porque sem a sua bênção, nós não vamos conseguir. Mas com a sua bênção, meu Pai, por mais que situações se apresentem contra nós, nós temos a certeza que já somos mais do que vencedores. Muito obrigado, meu Deus querido. Nós te amamos e te agradecemos por tudo, Senhor, porque o Senhor sempre é muito bom. Muito obrigado, Deus querido. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Fala comigo, pessoal, por favor. Ciência dos tempos. Ciência dos tempos. Aqui em 1 Crônicas 12:32, na King James, diz assim, ó. Da tribo de Issacar, 200 chefes estrategistas que sabiam como Israel deveria agir, fala comigo, em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Então veja que da tribo de Issacar tinha líderes que conduziam bem a sua família, conduziam bem as pessoas que estavam abaixo deles, sob a liderança. Porque muitos querem ser líderes, né? Mas quando chega a parte da responsabilidade, a parte do ônus, né? Muitas pessoas querem a parte do bônus, né? Do status, de ser chamado de senhor. Mas e a parte da responsabilidade? É o caso que nós vemos com Adão. Adão quis toda a autoridade, domine, comande, dê os nomes para os animais, mas na hora da responsabilidade, o que ele fez? Oh Deus, foi culpa do Senhor. O Senhor que me deu a mulher. Se o Senhor não tivesse me dado a mulher, nada disso teria acontecido. Então, é a mesma coisa aqui. Muitos estavam lá, 200 líderes, chefes estrategistas, que sabiam lidar com as situações. Isso é um dom, isso é sabedoria, isso é buscar do Senhor essa sabedoria. Porque não é algo que nós adquirimos da noite para o dia, é algo que nós precisamos buscar. Então essa ciência dos tempos é algo muito importante, fundamental para nós tomarmos decisões na nossa família, para nós tomarmos decisões nos nossos negócios, para nós tomarmos decisões muito sérias, como o momento que nós estamos vivendo agora. Discernir as coisas, não ser guiado pelo estômago, como diz Paulo. Seu Deus é estômago, vocês são guiados por emoções, mas ser guiado pelo Espírito Santo, pela palavra, pelos princípios. Então, o sábio dá atenção, a quem é sábio busca esse discernimento. Ele busca desenvolver essa habilidade. Quando nós vemos no caso de José, por exemplo, ele tinha discernimento, ele buscou discernir aquele tempo que estava relacionado o sonho de Faraó, que significavam 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. Então, será que nós aplicamos esses princípios? Será que nós planejamos as coisas? Porque graças ao discernimento de José, o mundo foi suprido e o Egito cresceu extraordinariamente. Mas foi por conta do Egito? Não, foi por conta que tinha um homem de Deus lá para favorecer o povo de Deus futuramente. Então nós vemos isso. José tinha discernimento, mas não foi de graça. Nós vemos todo o processo dele, a força, todo o empenho dele, toda a dedicação e a determinação para manter aquela fidelidade, para não desagradar a Deus, para não corromper os princípios, os valores que ele já tinha recebido. Então, quando nós aplicamos na nossa vida isso, por exemplo, na sua vida financeira, né, será que nós estamos plantando para colher uma vida financeira abençoada, por exemplo? Para colher uma vida familiar, filhos abençoados, bem-sucedidos? Porque aqui ele teve 7 anos para se preparar para os outros 7. Mas se eles tivessem apenas cultivado, colhido, consumido, que é o que muitos fazem. O que ele produz, ele consome. O que ele produz, ele vai lá e gasta. Ele vai lá e desperdiça.
Ele vai lá, acha que está esbanjando. E é o que muitas vezes nós vemos as pessoas em aperto, em aflição, endividados, preocupados. Por quê? Porque não tem feito um planejamento, não tem buscado discernimento. Então, fazer a coisa certa, no momento certo, produz resultado certo. Fala comigo, fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa. No momento certo. No momento certo. Produz o resultado certo. Produz o resultado certo. Continue. Isso é viver com sabedoria. Isso é viver com sabedoria. Isso é viver com sabedoria. Essa sabedoria que nos capacita. E essa capacidade vem do Espírito Santo. Então essa disciplina, essa consistência. Eu sempre falo no trabalho dos homens exatamente sobre isso. As pessoas não chegam longe porque elas não têm consistência. O marido, ele fica bom 10 dias. A esposa não corresponde, não dá o que ele queria. Ela diz, vou parar. Daí não está valendo a pena. A pessoa começa uma disciplina espiritual, como muitos, na parte, por exemplo, no propósito dos 52 dias, nós vemos claramente, porque é um propósito intenso. Então nós vemos que nos primeiros dias, assim, igreja cheia, tal, a live, com muito mais pessoas. A partir da segunda semana começa a dar aquela arrefecida, aquela diminuída, aquela murchada. Por quê? Falta consistência. Aí chega no final do ano, a pessoa reclama da vida, reclama dos resultados, bota a culpa em Deus, bota a culpa na igreja, fala que isso daí é besteira, não funciona, mas não vai funcionar mesmo. Não vai funcionar na vida daquele que não crê, que não estabelece uma disciplina, que não estabelece uma consistência. Então essa sabedoria que nós precisamos buscar, e ela vem desse relacionamento com Deus. Nós podemos lembrar daquele caso de Saul, onde ele estava em Gilgal, em que o Senhor disse, o Samuel disse, espera 7 dias, tá? Ele foi lá, o que ele fez? Deu 7 dias e 1 minuto, você, o Samuel não chegou, o povo está dispersando, o exército está se aglomerando aqui, então assim, eles vão me atacar, eu não busquei a Deus. E a hora que ele estava terminando, tinha acabado de fazer o sacrifício, Samuel chegou. Ele não passou no teste. Por quê? Porque ele ficou com medo de homens. Ele não confiava em Deus, logo as pessoas que estavam perto dele também não confiavam em Deus. Porque ele falou, né? Eles iam me atacar e eu não tinha buscado o Senhor, não tinha adorado a Deus. Mas quem disse que ele precisava desobedecer a Deus para buscar a Deus? Está entendendo? Ele desobedeceu uma ordem de Deus para supostamente buscar a Deus. Por que ele não buscou na tenda dele? Por que ele não foi pedir ajuda a Deus? Ele não precisava ter desobedecido. Mas o que ele queria? Ele queria mostrar para o povo, vamos buscar a Deus, Deus vai dar a vitória, mas na desobediência não vai funcionar. Isso é a cegueira. Achando que vai fazer do jeito dela, e Deus vai validar. Se Deus não está no começo disso, Deus não vai também terminar. Olha aqui no Salmo 90, 12. Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar, fala comigo, um coração verdadeiramente sábio. Verdadeiramente sábio. Então a gente tem que pedir. Nos ensina. Coloca de novo, por favor. Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias. Então, sabe o que eu quero aprender mesmo? Sabe que eu estou com o coração aberto para esse entendimento, para alcançar um coração verdadeiramente sábio? Para que eu entenda realmente as coisas, para que eu busque, eu tenha esse espírito de sabedoria, eu tenha essa revelação, eu tenha esse jogo, esse pensamento, esse feeling das coisas, para que eu não seja levado, para que as coisas não fiquem confusas, mas que eu saiba, nessa situação, eu vou pedir a direção de Deus, Ele vai me dar. Eu não vou ficar apavorado, não vou fazer igual Saul, vou trocar os pés pelas mãos e fazer besteira na minha vida. Em Eclesiastes 9:10, diz assim, tudo o que fizer, faça bem feito. Pois quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Observei outra coisa debaixo do sol,
Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida. E o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem, e os instruídos não alcançam o sucesso. Tudo depende de se estar, fala comigo, no lugar certo, No lugar certo. e na hora certa. Na hora certa. Então nós vemos, tudo que você fizer, faça bem feito, porque depois que chegar ao fim, não tem mais o que fazer. Não adianta mais eu pedir sabedoria depois que eu não tiver mais oportunidade. Não adianta eu pedir mais discernimento se eu perdi todas as minhas oportunidades. Então esse é o momento de buscar. Esse é o momento de me aproximar de Deus, esse é o momento de fazer as escolhas certas, de estabelecer uma disciplina, uma rotina correta. Esses dias, eu estava até conversando com a Mariana, dessa questão desse discernimento do casal. Porque muitas vezes, tudo que a gente fala, assim, que a gente expõe, é uma maneira, às vezes, da pessoa visualizar, né, algo palpável, Se né? ver ali, né? Se enxergar naquela situação. E entender que, às vezes, tem situações que parecem, a gente fala, ler uma passagem, às vezes fica um pouquinho abstrato para algumas pessoas, mas vem com exemplo para dar aquela clareza, justamente esse discernimento que a gente precisa, opa, é verdade, olha, isso acontece também. Eu falei exatamente, às vezes a gente tem situações que precisa haver discernimento. Às vezes um está mais quieto, às vezes um está mais cansado, às vezes está com uma dor, ou às vezes teve uma situação durante o dia que ficou mais quieto, mais chateado, mas o problema não é com o outro, o problema não é com ninguém, às vezes tem aqueles dias. E o que muitas vezes a gente viveu? Às vezes eu estava mais calado, eu já sou mais calado naturalmente, mas eu costumo ter um humor bom, bem-humorado, assim, tranquilo nesse sentido. A não ser quando está com fome ou com sono. Aí não tem Sei. humor. Às vezes. É. Mas isso também é um exemplo. Às vezes acontecia alguma coisa, às vezes uma semana, um dia foi mais puxado, tal, e às vezes só estava mais quieto. Aí o que acontecia? Ao invés, eu falei isso para ela, ao invés dela chegar, ter até um acolhimento, conversar, um carinho, alguma coisa, o que ela pensava? O que ela julgava? Ah, está com algum problema comigo. Então, qual que era o gatilho? Por eu estar de uma maneira, ela colocava como se fosse com ela o problema. Aí o que acontecia? Os dois se distanciavam. E não tinha acontecido nada. Ninguém falou nada, ninguém brigou, não teve situação. Não. Quem está entendendo? Às vezes coisas que acontecem no dia a dia, não é que você veio, não enche o saco, estou ocupado, estou estressado. Não, às vezes não tinha acontecido absolutamente nada mesmo. Ninguém brigou, ninguém ofendeu, ninguém pediu para ficar quieto, sozinho, nada disso. Só aquele dia mais calado. Só né? mais calado. Mas aí o que acontece? Dependendo da pessoa, ela acha o problema é comigo. Então vou me afastar. Então ao invés de ter aquele discernimento, de ter aquele acolhimento, que é para isso, né? Um casal normal, a gente espera que sempre o outro quer o nosso melhor. Né? Casais normais é assim, são parceiros, são uma só carne. Então, a maneira de resolver as coisas é ter essa visão, esse discernimento. Né? Então, o problema não é com a pessoa, às vezes o problema é só meu, só interno. Não descontei em ninguém, não briguei com ninguém. Então, podia ter aquele acolhimento, aquele carinho, aquela coisa, aquele aconchego, e não aquele afastamento. Outra situação, muitas vezes, que às vezes as pessoas acabam fazendo, é, por exemplo, tudo isso é discernimento. Às vezes você tem que resolver uma situação, mas você resolve ela no momento errado. Às vezes uma coisa que você está, por exemplo, para sair, nunca sai. Ao dia que vai sair, você que resolve querer acertar o negócio. Você deixou a toalha desse jeito, aí o outro vai falar, não, mas você também deixou a pia daquele jeito. Aí
Aí um começa a jogar no outro. Na hora de sair. Não, mas você não vai me Mas ouvir. tinha. Você não vai me escutar. Mas esse não é o momento. Não, eu tenho que sair. Mas você não vai me ouvir? Você não está me dando atenção? E às vezes é no Acabou. momento que não era o momento certo. Não. Era necessário resolver a situação, mas não naquele momento. Às vezes fazer um comentário, fazer uma cobrança, num momento que às vezes naquele sentido vai despertar um gatilho. Então, tudo isso é importante ter essa visão, esse discernimento das coisas. Quando nós analisamos aqui na palavra, lá em 1 Crônicas, da tribo de Issacar, nós vemos, quando nós lemos aquele capítulo, nós vemos várias tribos com habilidades. E ele precisava desses homens de sabedoria. Que tinham os guerreiros, tinham os homens com as armaduras, com as espadas, mas tinham os homens de sabedoria. E Davi, naquele momento, ele precisava daquele tipo de pessoa. Ele precisava de pessoas para ajudá-lo a tomar decisões naquele momento. Então, tudo depende de estar no lugar certo e no tempo certo. E quando nós analisamos a nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor, será que nós estamos cercados de pessoas com a mesma visão, que buscam sabedoria, que estão num jugo igual ou desigual? Pessoas de discernimento. Então nós temos que analisar também qual é o nosso entorno, o tipo de funcionário que você tem, o tipo de pessoa com quem você convive. Essa é uma boa amizade para você? Será que isso não vai te despertar aí os velhos tempos, carnalidade, atitudes imaturas? Porque tudo é frequência. Você está num lugar, você vai pegando. Eu tenho controle. Você acha que tem controle, porque tudo é influência. Se você não influencia o lugar, você também pode ser influenciado. Então, às vezes, uma amizade, um tipo de funcionário, um tipo de conversa. Será que você está cercado de pessoas que buscam esse entendimento? Então, nós precisamos dar os passos que são necessários. Esses 200 líderes, eles tinham que ser homens centrados, equilibrados. Porque quem ouve a Deus, ele sabe discernir as coisas, ele não é desequilibrado. Pode ver, as pessoas que temem a Deus, que confiam em Deus, você vê que eles têm uma paz, um equilíbrio diferente. Nós vemos as pessoas que não temem a Deus, que não confiam no Senhor, elas têm uma atitude de desespero. O que eu vou fazer? Meu Deus, e agora? Não é assim? Sim ou não? E como que nós temos reagido às situações? Isso mostra qual o nosso nível de relacionamento com Deus, qual o nosso nível de discernimento. Aqui em Juízes 5, olha só. Os príncipes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque. Eles o seguiram rapidamente até o vale. Entretanto, a tribo de Ruben estava dividida. Houve grande discussão e conjecturas, e não foram. Então Issacar, veja que Issacar tinha sabedoria, era aquele momento. Porque Ruben é o tipo de pessoa, é o tipo de personalidade daquelas pessoas que ficam lá, não vou me envolver, e se der errado, o inimigo já estava lá. Se você não se posiciona, alguém vai se posicionar sobre você. Se você não toma uma decisão, alguém tomará por você. Então aqui já tinha um inimigo, já estavam sendo aqui subjugados por muitos anos. Mas a tribo de Issacar se posicionou. Assim, nós vamos lá, nós vamos buscar. Então quem tem visão, quem busca essa visão, ele está pronto para mudar. Fala comigo, quem tem visão, está pronto para mudar. Está pronto para mudar. Sabe por quê? Porque ela não vai mais pesar o custo, ela vai pesar o benefício. Esses dias, recentemente, eu ouvi uma pessoa falando que ela trabalha num ramo em que até pouco tempo, ela fazia negócio com pessoas que ela sabia que tinha um dinheiro meio duvidoso, mas estava fazendo lá os negócios dela. A partir do momento que a palavra veio, ela falou assim, eu não vou mais fazer esse tipo de negócio com esse tipo de gente. Os olhos naturais ele estava perdendo, né?
Não, ele está ganhando. Porque quem tem visão, quem busca discernimento, ele pesa o benefício. Ele não vai pesar, eu estou perdendo isso. A gente nunca perde em obedecer a Deus. Olha aqui, o Issacar foi para a guerra e foram vitoriosos. E o Rúben ficou lá pensando, conjecturando, reclamando, botando defeito, botando problema. E não foi, perdeu a bênção. Quantos que perdem bênçãos porque não agem no momento certo? Vem a situação, a palavra veio, ela tem que te incomodar, ela tem que te confrontar. Se ela não está te incomodando nem te confrontando, é aquela história, se eu não estou incomodando ninguém, eu estou muito mal. Porque se o mal, ele mata, rouba e destrói, e eu não estou sentindo nenhuma pressão, quer dizer que eu não estou vencendo mesmo. Esse aí já morreu, já. Esse daí já desistiu de tudo. Está morto já. Ele já não tem discernimento, não tem nada, não tem fé, não tem espírito, não tem sensibilidade, está um morto. Está um morto vivo. Está com o espírito morno. E o morno, como a bispa diz, dá indigestão em Deus, ele vomita. Então nós precisamos de uma atitude assim, de visão. A palavra veio, o que eu tenho que fazer? O que a palavra veio já 1, 2 vezes, eu ainda estou procrastinando, eu estou fazendo igual o Rúben. Eu vou perder a minha chance. Tudo que você tiver que fazer, faça bem feito. Faça agora. Tome decisões agora. Então, muitas vezes nós vemos a questão da liderança, né? As pessoas falam, eu queria ser relevante, eu gostaria de liderar pessoas, eu gostaria que a minha família me respeitasse, que o meu marido me ouvisse, que a minha esposa me admirasse. Mas será que eu tenho agido com sabedoria? Eu tenho trabalhado para ser uma boa influência? Tudo isso são coisas para a gente analisar. Por que seus filhos não te ouvem, talvez? Você é uma boa influência? Eles veem Deus em você? Você transmite segurança? Você transmite sabedoria? As pessoas seguem influências. Algumas boas, algumas ruins. Aqui tinham 200 líderes que lideravam seus parentes, lideravam o seu povo. E quando eu trabalho essa sabedoria, eu sou equilibrado, sou determinado, sou consistente. Eu trabalho, eu começo a construir uma credibilidade. Credibilidade você não ganha, você conquista, você constrói. E às vezes você pode levar anos para construir um nome, uma credibilidade, mas você pode perder em um dia, em 1 minuto talvez, com decisões erradas. Olha só, aqui em Jeremias 3:15. Eu lhes darei líderes, segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. Aqui na King James diz assim, em seguida vos darei governantes de acordo com o meu coração, governantes de acordo com o coração de Deus, que vos dirigirão com sabedoria e com entendimento, como bons pastores. Então tudo isso tem a ver com a liderança, com quem nós seguimos, com como nós lidamos com as pessoas, quem nós vamos escolher daqui a pouco, daqui a alguns dias. Vamos escolher líderes segundo o coração do Senhor, porque vão dirigir com sabedoria, com entendimento, como bons pastores. Então, discernimento para fazer boas escolhas. Discernimento para olhar além daquilo que a nossa visão está enxergando. Vendo as motivações, as intenções, os princípios, analisando todo um contexto. Porque nós temos vivido num tempo muito sério. Eu vou passar um vídeo para vocês, na hora que eu terminar a minha parte, que mostra justamente isso, como nós estamos nos aproximando do final do final dos tempos, realmente. Sendo comprovado não somente pelas coisas que nós estamos vendo, mas inclusive pela ciência. Então, se nós não nos posicionarmos, nós vamos perder a nossa chance, como Rúben. Se nós não tivermos essa capacidade de autoliderança, de sermos boas influências, a nossa família, a nossa casa vão fracassar, vão ser arruinadas. Então, nós podemos estragar, bagunçar com toda a nossa vida, inclusive com os nossos descendentes, com a nossa família, por conta de nós sermos uma péssima liderança. Então, uma decisão
pode mudar, a bispa fala muito disso. Uma decisão que você toma pode mudar o seu futuro radicalmente. Vai alterar o nosso destino, vai alterar o destino da nossa família, dos nossos filhos, netos, bisnetos, descendentes. Quando nós analisamos, é momento para isso? É momento de falar isso? É momento de agir nessa situação? Isso é muito importante. Esse é o momento, essa é a hora. Isso cabe na minha vida. Isso faz parte do meu propósito de vida. Isso vai beneficiar a minha família. Deus está nisso. São análises que nós temos que fazer. A bispa fala muito disso, né? Das guerras que nós vencemos, os nossos descendentes não vão ter que lutar. Mas as guerras que eu não venço, eles vão ter que lutar. Então ela fala bastante isso. Ela venceu uma guerra da doença. E nós vemos aqui no nosso ministério, todas as crianças que nasceram sendo super saudáveis e permanecendo saudáveis. Eu lembro, de vez em quando ainda tem aquela senhora aqui, lá de Goiás, ela direto ela manda testemunho, e ela fala justamente, ela lembra daquela palavra, onde a bispa falou dos bebês gigantes. Ela mostrou um menino lá no vídeo, de um menino que tinha 2 anos, parecia que tinha 6. A gente tem uma em casa. E a Maria usa roupa de 10, 12, né? É. Uma outra menininha de 2 meses, parecia que tinha 6. Vocês não têm noção, 2 meses, gordinha, bonitinha. E o menino, todo esperto, todo ligeirinho, troncudo, tem 2 anos. Mas você dá 5, 6 para ele. Então, uma guerra vencida da doença, os próximos descendentes, e é como a tribo de Issacar, não são apenas os filhos, mas todos que estão debaixo dessa liderança são abençoados. Pessoas frutificando, vencendo a miséria, vencendo a maldição da miséria, e o povo prosperando. Centenas e centenas de testemunhos de bênçãos, de vitórias, de pessoas crescendo, contando seus testemunhos, suas vitórias. Então, as guerras que nós vencemos, os nossos descendentes não vão ter que lutar. Então, quando nós vencemos a miséria, os nossos filhos não vão ter que passar por isso. Quando nós vencemos a imoralidade, isso não vai vir para os nossos filhos. Quando nós vencemos uma separação, por exemplo, quando aquele casal resiste, aquele casal mantém a sua integridade, a sua fidelidade, a sua aliança, o seu compromisso, aquela família vai se manter nas futuras gerações. Mas pode ver, aqueles que tiveram uma avó, uma mãe, que os pais separaram, toda a família vira uma maldição. Onde um traiu, a família toda trai. Tem adultério, tem imoralidade. Então nós estamos num momento, todo momento é um momento, mas nós vemos que as coisas estão cada vez mais se afunilando. A impiedade aumentando por um lado, e a igreja também crescendo por outro lado. Mas nós não podemos, como nós sempre falamos, nós não podemos fazer parte de um número. Nós precisamos impactar. Em 2 Reis 19, essa passagem é muito importante. Os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu. A cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o nosso Senhor. Mas suas águas são péssimas, e a terra é infértil. Ordenou-lhes Eliseu: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E eles lhe o trouxeram. Ele foi à fonte das águas, lançou-lhe o sal e declarou: assim diz Yahvé, eu purifiquei estas águas e elas não causarão mais morte e esterilidade. Imediatamente aquelas águas se tornaram puras, e assim permanecem até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Então, nós somos a fonte. Fala, eu sou a fonte. Eu sou a fonte. Eu sou a fonte. Você é a fonte. Lembre que o rebanho de Jacó, eles reproduziam e eles davam crias da maneira que ele tinha projetado, quando eles iam lá beber água. Então eles iam na fonte, eles iam na água. E nós vemos aqui que esse era o problema dessa cidade. Eles tinham uma boa terra, um bom clima, mas tudo era estéril, as coisas estavam morrendo, os animais, as pessoas não frutificavam porque a água era ruim. E a água é espírito.
Água é espírito. Qual é o espírito que você tem trabalhado? Jesus disse que nós somos o que da terra, pessoal? E Eliseu usou o que na água? Sal. O sal muda tudo. Um feijão sem sal fica insuportável. Uma picanha, pode ser a picanha Angus Black Premium, a uruguaia, mas come ela sem sal. Quando nós temperamos bem uma comida, alguém lembra do sal? Alguém fala, nossa, esse sal está maravilhoso. Você vai colocar o crédito aonde? Na picanha, o crédito no feijão. Você não vai? Nossa, esse feijão está maravilhoso, essa carne está maravilhosa, não é? Sim ou não? Sim. Então, ninguém lembra do sal. Mas o sal é que muda tudo. Então talvez aqui ninguém lembrou, mas vai falar da água. A água é o espírito. E nós somos o sal da terra. Nós precisamos impactar. Nós precisamos ser essas pessoas que realmente assumem esse papel. Esse papel de liderança. O problema está no espírito, o problema está sempre na água. Quando nós purificamos a fonte, nós purificamos o espírito, o resto vai fluir. Quando você tem um relacionamento correto com o Senhor, quando você se volta para o Senhor de verdade, quando você não brinca mais de ser crente, que é crente aqui, é santo aqui, mas lá fora é outra pessoa, ou tem palavras erradas, e conversa assuntos errados, convive com pessoas que não deveria. Quando nós tomamos decisões realmente de nos posicionar de todas as maneiras, no casamento, com os filhos, na sociedade, no trabalho, principalmente com Deus, nós salgamos, nós fazemos a diferença. Por que aqueles 200 líderes guiavam milhares de pessoas? Porque tinham credibilidade, porque tinham sal, porque o que eles falavam tinha relevância. Então nós precisamos disso, investimento. Quando nós buscamos a Deus de verdade, quando o nosso coração está para Deus, todos os nossos resultados vão ser afetados por esse sal. Porque eu sou a fonte, você é essa fonte. Então, o espírito daquele lugar mudou, a água daquele lugar mudou. O espírito na sua casa tem que mudar para que os resultados também venham a frutificar, venham a ter, não ser mais algo estéril, algo morto, algo seco. Algo que tem tudo para dar certo. Às vezes a gente vê uma família, vê a pessoa com uma saúde, tem um trabalho abençoado, uma oportunidade, tem tudo para dar certo, mas não sai do lugar, porque é o espírito, é a água, é o sal. Então nós não temos tempo a perder, nós temos que buscar esse discernimento para que nós não sejamos roubados. E eu gostaria de colocar agora o vídeo, e eu peço que quem está na transmissão, vai lá no canal da Bispa Cléo Oficial do Telegram, que eles vão colocar agora esse vídeo para você, porque a gente não consegue colocar aqui no canal. Tá? Então vai lá no Telegram da Bispa e assista e volta para cá. Temos tempo a perder? Em Eclesiastes 8, versículo 1 diz: quem é como sábio? Quem sabe interpretar os acontecimentos? A sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante carrancudo, faz sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Este é o meu conselho. Obedece às ordens do rei, pois fizeste este juramento de lealdade na presença de Deus. Não te apresses em deixar a companhia do rei, nem te coloques em má situação, apoiando uma causa errada, considerando que o rei faz o que bem lhe aprouver. Afinal, os desejos e a palavra do rei são soberanos, e ninguém tem o direito de questionar. Quem estás fazendo, ó rei? Que está fazendo, ó rei? Assim, quem sabe obedecer suas ordens não sofrerá punição alguma, porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Esse é uma passagem muito importante, colaborando com o vídeo e mostrando, está tão na cara que o Senhor Jesus está voltando e que o tempo está acabando, que é só você olhar para a sua vida. Vamos olhar para a sua vida, olhar para a minha vida.
Parece que nós não temos mais tempo de nada. Parece não, os dias estão mais curtos. E se você ainda gasta o seu tempo naquilo que você não deveria gastar, piorou. Porque você finaliza o dia, parece que esgotado, e sem ter produzido o que tinha que ter produzido. Ah, não tenho tempo de cozinhar, então vamos comprar comida. Eu não tenho tempo de limpar, então vamos fazer isso aqui. Eu não tenho tempo de sentar com a minha família, então eu vou deixar assistindo um desenho que eu consigo, pelo menos, fazer alguma coisa. E o tempo está indo. E tem muitas pessoas que não estão percebendo que o tempo está indo, que o tempo está acabando. E só vão perceber, infelizmente, quando perderem oportunidades, situações que poderiam ter agarrado. Como a palavra diz, há tempo para tudo. E às vezes nós tomamos decisões erradas, apoiamos causas erradas por não ter o discernimento dos tempos. Ah, mas como que eu tenho discernimento? Parece que tem pessoas que têm um discernimento mais apurado e eu não. Como que eu consigo obter esse discernimento? Se relacionando com Deus. Toda pessoa que se relaciona com Deus de uma forma profunda, que ela se conecta com Deus, ela sabe muito bem qual a hora dela parar, qual é o momento dela não estar mais ali. Ela sabe, e ela não tem medo de tomar aquela decisão. Ela percebe, esse lugar, esses parentes, essas pessoas, esses amigos, não são mais para mim. Fim para isso. Ao tempo que você estava lá e estava na igreja, vai chegar o tempo que o Senhor vai falar, fim para isso e fim para isso. Ao tempo de ficar naquela coisa desgastante do casamento, e briga por um negocinho, e uma bobagemzinha, e não tem coisa que desgaste mais do que coisinhas e bobagens. Você acha que casamento é desgastado por grandes problemas? É desgastado por coisinhas bobas, cansativas. Que às vezes você fala, nossa, mas de novo esse assunto, mas de novo isso aqui, é isso que desgasta um casamento. Vai chegar um momento que você vai parar e vai olhar assim, peraí, eu não tenho mais tempo para perder. Nós perdemos grande parte do nosso relacionamento e da nossa juventude. Nós somos jovens ainda, mas grande parte da juventude, casamos tão jovens. Eu casei com 20 para 21, hoje tenho 32 anos. Passei grande parte emburrada, não sabendo o tempo das coisas, querendo medir força. Você perdeu tempo. E aí, quando você percebe o tanto de tempo que perdeu, bate aquele desânimo. Poxa, Deus, quanto tempo eu perdi. O Senhor pode restituir o tempo perdido. Mas e se Jesus tivesse voltado no tempo que estivéssemos brigando, em confronto? Certamente estaríamos aqui cuidando da igreja, né, enquanto o restante foi. Nós estaríamos por aqui. Porque não teve discernimento. E quando você não tem uma comunhão com Deus profunda, você não tem discernimento. É aí que você vai em lugares que você não tem que ir. Você se mete em situações que você não tem que se meter. Você toma decisões que você não deveria tomar. Você escolhe governantes para assumir o governo que você não deveria escolher. Por quê? Porque tomou a decisão errada. Foi ouvir quem não deveria ouvir. Ao tempo de estudar, de analisar, de entender, ao tempo de clamar com mais força e mais fervor. Nós saímos de um tempo dos 52 dias, onde o Senhor trabalhou profundamente nas pessoas. Agora é o tempo de descansar. Não. É o tempo de intensificar. Porque, como eu falei no culto da manhã, a fila é menor, aproveita. Porque agora que você separa homens de meninos, mulheres de menininhas. Porque agora você percebe quem são os fiéis, quem querem, os consistentes, e que entendem o tempo das coisas. Ah, é tempo do propósito, vamos intensificar. Não, agora acabou o propósito, agora que eu vou intensificar é mais. Porque quando todo mundo para, eu continuo, eu permaneço. Quando nós temos a comunhão com o Senhor vai nos ensinando a provar dos tempos, a discernir o tempo. Ah, aquele dia que você acorda, você sente aquela coisa, né? Hoje o dia está um pouco, não está muito tranquilo. Você tem que ter o tempo de concentrar, de repreender, de fazer orações cuidadosas, de repreensão, para expulsar o mal. Há dias que você acorda com o espírito elevadíssimo, o Espírito Santo está ali, então,
Você tem que aprender a provar dos espíritos e a discernir o tempo, porque pessoas sábias sabem discernir o tempo. É muito ruim. Esses dias eu estava passando no Instagram, eu nem sei por que apareceu aquilo para mim. Mas eu não conheço a pessoa, e apareceu e eu achei estranho, porque era uma senhora, ela tinha até o corpo bem bonito e tal, mas ela estava vestida como uma mocinha, uma menininha. Eu não ponho aquela roupa, porque eu sou cristã, sou crente, não pode. E eu fiquei pensando, falei assim, é isso que dá quando a pessoa não sabe discernir qual é o tempo dela. Não é porque ela já era uma senhora, o tipo de roupa não cabia para ela. Você pode ser uma senhora com um corpo muito bonito, elegante, bonita, e estar aonde cabe você. Como a bispa muitas vezes deu o exemplo aqui. Houve momentos dela usar saltos imensos, enormes. Ela começou a ver que aquilo não cabia mais para ela, que estava cansando. No dia de 7 horas, ela apareceu aqui de tênis, já. Daqui a pouquinho, eu falei, se a bispa falou assim, liberado, um chinelo elegante e tal, não sei o quê, eu sou a primeira, estou dentro, com certeza. Aí a pessoa não sabe perceber. Aquilo não é mais para ela. Aquele tempo não é mais para ela. É um tempo de outra coisa. São novas coisas. E o sábio sabe discernir. Sabe aonde está, o porquê ele faz, o porquê ele quer aquilo, o porquê ele afastou de algumas coisas. Ele sabe quando um tempo dele finda num trabalho, finda, às vezes, orando por uma pessoa que Deus já falou que não, e a pessoa está lá, Quantas histórias nós ouvimos já na igreja, de pessoas que Deus já tinha dito, sabe? Acho que eu mesma já atendi uma pessoa que todas as pessoas que paravam para falar com ela, falavam, para com isso, segue, flua, vai, sua vida está travada. E ela não saiu do mesmo lugar, porque ela queria um tempo que não era mais para ela. Não é mais para mim isso aqui. Eu não me encaixo mais nisso aqui, porque aquele tempo findou. Mude as coisas, aí depois vai falar com Deus e reclamar com Deus. Poxa, Deus, o Senhor não fez, o Senhor não faz. Vai, mas eu te dei tantas oportunidades de você mudar o seu rumo, mudar o foco, sair desse tempo que não é mais para você e ir para um outro tempo, você não quis. Quer fazer do jeito que quer. E não é assim. Nós vamos alcançar o favor do rei obedecendo o rei. Como que eu alcanço o favor do Senhor? Obedeça. Obedeça a Deus. Saiba o que Deus está falando com você. Eu peço sempre ao Senhor isso. Meu Deus, principalmente quando eu não estou entendendo alguma situação, Senhor, me ajuda a entender. Eu não quero tomar uma decisão errada e ter que voltar depois para consertar algumas coisas. Me ajude a entender. Porque às vezes eu não estou entendendo. Peça a Deus. Obedeça ao rei. E se ele disser para você, fim para isso, fim para isso. Comece isso, então comece isso. Porque Deus tem informações que nós não temos. Não se apresse também em sair da presença do rei. Da presença do Senhor. Tem gente que parece que tem formiga na cadeira. Chegou, nossa, mas demora muito. Nossa, mas o culto tarde, não sei o quê. Não, mas é porque eu tenho que ir embora. Não, porque não sei o quê, tal. Não se apresse em sair da presença do Senhor. Aquele que tem pressa de sair da presença do Senhor, muitas vezes ele passa 3, 4, 5 horas no celular. Você vai falar para mim assim, não pode. Sim. Pode sim. O celular mostra, inclusive. O celular mostra. Eu já falei desse relatório, inclusive, do celular. Que aparece, seu consumo aumentou tanto. Seu consumo aumentou não sei quantas horas por dia. Uma vez eu vi o meu consumo de celular, estava 6 horas ao dia. Eu falei, gente, mas eu não fico tudo isso no celular. Aí eu percebi, porque eu deixo o celular ligado, eu ponho um culto vai quase 3 horas e tal, não sei o quê. Mas tem pessoas, e não vou... Será que gasta 3 horas, né? Às vezes tem esse relatório porque estava assistindo uma palavra. Culto, palavra, né? Entendeu? Mas não posso dizer que eu já não perdi muito tempo no celular, porque eu já perdi muito. Muito tempo, de eu perceber que eu já estava muitas horas mexendo no celular e eu não tinha aprendido nada. Né? Eu não sabia nada. E às vezes num culto de 1h30, 2 horas, num da bispa de 3 horas, você sai daqui. Se você tivesse essa apostila que a bispa monta,
Você sai daqui com um material didático. Você aprendeu tanta coisa, você sabe tanta coisa, e você perdeu 5 horas no celular. 5 horas é uma aula na faculdade, que você não aprendeu nada. Se você tentar lembrar alguma coisa, você não lembra, porque é só bobagem. Os vídeos que mais viralizam e aparecem para nós é uma besteira, é uma bobagem que não acrescentou nada na sua vida, eu garanto. E aí depois a pessoa fala assim, eu não tenho tempo. Tinha 5 horas, estava sentado lá no celular, tinha tempo sim. E isso rouba a comunhão com Deus. Eu quero me aproximar mais do Senhor, mas eu não estou disposto a gastar mais tempo no Senhor. Rouba a sua comunhão, rouba o seu discernimento. Aí você não sabe discernir nem os tempos, nem as pessoas, nem os lugares, nem o que veste, nem o que come, nem aonde frequenta. Por quê? Porque a comunhão foi roubada e eu não tive presente. Ou não sabe discernir, às vezes está reclamando da divisão da família, do problema da família, o problema do casamento e tal, não sei o quê. E aí chega em casa, naquele jeito. Uma vez a gente até teve que parar para pensar como é que a gente estava agindo com as nossas meninas, porque as nossas meninas estudam o dia todo. E às vezes a gente chegava em casa naquele desespero, porque a gente estava cansado, e vamos lá, fazer tarefa, jantar, tomar banho, orar, cama. Era um quartel-general. Até o dia que uma chorou, começou a chorar, e falar que estava triste, porque não brincava, e não estava assistindo. E aí a gente começou a perceber, é verdade, não tem o tempo do lazer. A gente senta para comer junto, mas o lazer, a conversa, aquela coisa, vamos assistir alguma coisinha, ou vamos sentar e jogar um jogo, que a gente tem muitos jogos lá em casa, vamos sentar e assistir um jogo, isso cria laços. E às vezes você não tem laços com seus filhos ou com o seu cônjuge porque você não criou. Porque o tempo que era para você estar com o seu cônjuge está onde? Celular. Hoje eu pensei seriamente, mas eu pensei assim, muito sério. Eu fiquei pensando, quem será que eu vou... Eu pensei, eu vou excluir esse WhatsApp. Não quero mais. Porque eu não estou conseguindo responder a demanda de mensagens que eu recebo, não consigo responder. E eu fiquei pensando, depois eu fico me sentindo pressionada, eu tenho que responder, mas eu não estou conseguindo responder. A demanda está muito alta. Eu pensei seriamente, porque é mais uma coisa para tirar o tempo. Ou mais um recurso que a tecnologia está criando para abreviar o nosso tempo. Para distrair. Né? Para distrair. A Maria, esses dias, estava lá assistindo um videozinho na televisão e estava lá querendo acelerar o vídeo. Falei, menina, o que foi? Não, estou querendo acelerar. Você vai assistir do começo, meio e fim. Olha a tecnologia querendo abreviar as coisas. Se eu abrir seu celular, vai estar no 2, lá no WhatsApp, que fala que você não entende nada. Eu falei, gente, como é que a pessoa consegue entender? Eu tenho que ficar voltando, não consigo entender ali. E às vezes eu até brinco, eu vou falar bem devagar, porque se você estiver no 2, você vai me ouvir. Direitinho, do jeito que eu estou falando. Mas a tecnologia, ela cria meios de você abreviar as coisas. Vamos abreviar. Quando vê, abreviou tantas coisas e, por fim, termina o dia sobrecarregado. Parece que não produziu. Aquele filme, quem já assistiu o Clique? É muito, muito atual aquilo lá. É um exemplo perfeito. Adianta, não viveu nada. O que ele adiantava? O tempo em família, o tempo com os filhos, o tempo com a esposa, porque ele queria trabalhar, ele queria ser promovido, ele queria ganhar dinheiro. Quando ele conseguiu tudo aquilo, os filhos já tinham crescido, a esposa estava com outro homem ali, ele estava sozinho, porque ele abreviou a parte importante. Porque para ele o importante era ser rico. Mas aí ele foi percebendo que ele não viu o crescimento dos filhos, que a esposa foi em busca de outra pessoa. É a falta do discernimento, porque a intenção dele até que era boa. Para dar uma condição melhor para a família, para a mulher, para os filhos e tal, mas ele não tinha discernimento. Sim. Às vezes a intenção, você até quer. Não, eu vou trabalhar mais, porque eu quero que os meus filhos tenham um lazer, ou tenham aquilo que eu não tive. Essa frase é clássica, principalmente para quem passou muita dificuldade. Eu quero que minha criança viva aquilo que eu não vivi.
E às vezes, o que mais faz falta para você nem foi um brinquedo, Presença. nem foi um presente, nem foi uma roupa, foi a presença. Foi um momento em família. Foi um momento de lazer para você poder aproveitar. Eu achei muito bonito, a Maria fez aniversário esse final de semana, e a gente voltando de viagem, eu falei para ela assim, escolha o que você quer fazer no dia do seu aniversário, que era sábado. O que você quer fazer? Onde você quer ir? Eu dei opções, não, eu não falei opções, lugares, mas eu falei assim, pode escolher. O que você quer fazer? Ela queria passar o aniversário com a família dela. É isso que ela quis. A gente deu a oportunidade de escolha para ela. Escolhe, você quer ir para onde? Às vezes a gente vai para lugares perto aqui de São Paulo. Tem lugares que dá para você ir perto de São Paulo, que são lugares bem gostosos, que as meninas gostam e tal. E de tudo que ela podia ter escolhido, e a Maria gosta de uma saidinha. Ela quis ficar com a família dela. Aí eu falei, mas o que você quer fazer? Quero assistir filme e comer pipoca em casa. Esse é um momento que para ela é importante. Olha o tempo que é importante para ela. Ela podia ir para algum lugar, mas ela escolheu aonde aquilo agradava a ela. Então, não se apresse para sair da presença do Senhor. Não se apresse para terminar a sua oração. Não se apresse. Quando você for orar, um conselho, deixe o teu celular bem longe. Porque às vezes você está orando, seu celular vibra, você já... Né, quem que é? Às vezes uma mensagem importante, mais importante do que o próprio Deus. Mais importante do que Jesus, que você está ali falando e pedindo coisas, não, que às vezes pode ser trabalho e tal, não sei o quê, aquele é o seu tempo, o seu momento com o Senhor. Igual aqueles que deixam o celular na mesa, né? Sim. Na hora da refeição. Não tem o discernimento que aquilo lá, você só está igual o filme mesmo. Ele está lá, bota no automático, está comendo, mas não está lá, não está presente. As pessoas estão falando, está ali mexendo, está trabalhando. Ou eu já vi pessoas que vieram para a igreja e aqueles relógios que ficam vibrando, de que adianta? Não, vou deixar meu celular na bolsa. Aí fica assim, ó. Ah, não, é que é mensagem não sei de onde, é mensagem do trabalho, é que isso aqui eu tenho que resolver, isso aqui eu tenho que responder. Esse é o seu tempo de buscar o Senhor. Não se apresse, as pessoas precisam respeitar isso. Eu estou na igreja. Agora é o meu tempo aqui na igreja. Não, mas preciso disso. Ei, aguarde. As pessoas precisam respeitar. Em Eclesiastes 8, versículo 3 diz, não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal. Não tenha pressa, então, de sair da presença do rei, de ter mais comunhão com o Senhor. Quem é sábio investe tempo em Deus. Quem é sábio, investe o que tem no Senhor, em Deus. Eu já aprendi isso quando, há uns anos, eu pedi para o Mu fazer um investimento para mim, de dinheiro. Eu falei, investe lá para mim, um tanto assim, e tal, né? Aí investiu. Passou acho que 2, 3 meses, o Mu falou assim, olha, já rendeu, viu, o dinheiro que você colocou. Eu falei, é? Quanto? 36 centavos. Eu olhei para ele e falei, você está brincando comigo? Eu não compro uma bala hoje de iogurte ali com 36 centavos. Não, mas rendeu bastante, Mariana. Não, estava brincando. Não, mas eu fiquei indignada, porque eu pensei que ele fosse falar um valor assim, mas naquele dia eu entendi. Invista no Senhor, porque o retorno é certo. Todas as vezes em que eu investi na obra, em Deus, em ofertas, em trabalhos, porque esses trabalhos que nós fazemos na igreja, que nem agora, sábado, nós temos o trabalho dos jovens, vai muito dinheiro. É muita coisa que a gente precisa estruturar para receber esses jovens, vai muita coisa. E todo mundo aqui aprendeu com ela Todo mundo. Que nós sempre temos que ajudar. Sim. Não é o que a gente fala, ajuda, a gente também para e faz. Nós estamos aqui falando, pessoal, ajuda no trabalho e tal, mas começa por onde? Por nós. Todo mundo, principalmente os... Quando eu digo todo mundo, por exemplo, eu vou colocar minha família. Todo mundo. Tem um trabalho, nós somos os primeiros a investir no trabalho. A ofertar no trabalho. Porque o retorno é certo. Às vezes você investe tempo, investe dinheiro, investe, sabe, um conselho no lugar errado e o retorno, você não tem o retorno. E às vezes a pessoa pensa muito no dinheiro, no valor do dinheiro.
Mas às vezes esse retorno, por exemplo, quando você está na bênção, você vê, por exemplo, você não fica doente, você não gasta mais com o carro não ficar quebrado mais, não quebra mais, não bate mais. Então, assim, são várias coisas que às vezes a gente não para analisar, que antes você gastava um dinheirão na farmácia, que é um dinheiro que você joga no lixo. Com filhos. Ou alguém que bate, o filho que tem um acidente, alguma coisa. E às vezes você vê o cuidado de Deus. Você vê que o nosso povo é cuidado. Você não vê ouvir falar desse tipo de situação. Não. Mas você vê que no mundo, todo mundo é um filho que tem uma alergia, é a mulher que toma um monte de remédio, é o cara que está com o carro na oficina, um monte de situação. Sim, porque o investimento foi no lugar errado. O tempo foi investido de uma forma errada. E o dinheiro também, você pode investir o dinheiro de uma forma errada. Como foi no meu caso, que depois foi assim, arranca tudo de lá, traz de volta. 36 centavos é muita brincadeira isso aí. Você tem que investir no que o retorno é certo. Porque se o Senhor diz que volta para você, tudo aquilo que você investe, aquilo que você dá, vai voltar de uma forma sacudida, recalcada e transbordando, poxa, eu vou acreditar nisso então. Porque Deus não mente, então é isso que eu vou viver na minha vida. A pressa tem matado muitas pessoas. A pressa de fazer as coisas tem matado os casais, os pais e filhos, o relacionamento no trabalho, o relacionamento do dia a dia. Todo mundo com muita pressa. Você vê que você anda, as pessoas estão sempre olhando e falando e tal, aquela correria, está todo mundo com muita pressa e ninguém está parado. Ninguém consegue parar para observar as coisas, para viver as coisas, para viver os momentos, para viver com a família, para ver os filhos crescerem, para ir ver um filho jogar futebol, uma filha dançar um balé, para sair, para andar em algum lugar, para fazer alguma coisa, para ficar com o cônjuge, para assistir um filme, para ter uma conversa, para ir tomar um café da manhã, para fazer algo que vai produzir também, e para buscar a Deus. Ah, vamos buscar Deus, vamos buscar Deus. Não, tem que buscar Deus. Não, porque aí a pessoa está correndo. Ai, não, porque eu não tenho tempo. Não, porque eu tenho que ir embora, porque não sei o quê. Porque agora é véspera de feriado. E tal. É véspera de feriado, não é feriado. E nós estamos aqui. Os sábios entendem melhor as horas e o tempo dele. Ele sabe dizer quando o meu tempo não é mais aqui, o meu tempo findou nisso, acabou isso para mim, eu não pratico mais isso, eu não faço mais assim, eu não me visto mais assim, isso não casa mais comigo, eu não me sinto bem mais nesse ambiente, eu não me sinto bem mais falando dessas coisas, eu não me sinto bem, a presença do Senhor não está comigo quando assisto determinadas coisas. Ele sabe discernir quando Deus está e quando Deus não está. O grande erro das pessoas é não saber discernir a presença do Senhor e estar fazendo coisas que a presença do Espírito Santo não está ali. E ela acha que Deus está ali. Assim como foi com Sansão, por exemplo. Como que uma pessoa não tem mais o Espírito do Senhor, o Espírito de força e nem percebe? Está só convivendo. Nós temos que perceber. Nós sabemos quando nós ferimos o Espírito Santo, quando falamos o que não deveríamos falar, quando estamos num lugar que não é mais para nós sabemos que o sorriso fica meio amarelo. Quando você sabe que você falou uma bobagem, você magoou o Espírito Santo, na hora você sabe. Seu sorriso fica até meio amarelo. Nossa, e agora? Por quê? Porque precisa de mais comunhão, mais tempo com Deus, para saber discernir melhor as coisas. Busque a sabedoria de discernimento. Busque a sabedoria de saber aonde Deus quer você, aonde você tem que estar, quando findou alguma coisa ou quando começou outras coisas. Busque sabedoria para dizer sim, para dizer não, para dizer chega, para dizer começa. Busque sabedoria para saber aonde Deus não te quer mais, um trabalho que você não tem mais que se envolver, uma briga familiar que não é mais para você, algo que você nem tem mais que pegar com a sua mão. Pode ser um momento para alguém. E ou às vezes você, mas eu queria tanto estar vivendo o que o outro está vivendo. Aquele é o tempo dele. Viva o que você tem que viver no seu tempo. Às vezes, você quer viver coisas, mas ainda não é o tempo de viver. Deus não se atrasa, mas também não chega adiantado. Ele não vai dar algo a você que você não tem preparo. Mas eu quero tanto. A gente quer muitas coisas, muito rápido. Mas tem coisas que, se Deus nos dá, Ele mata. Ele nos mata. Ele mata o nosso interior, o nosso espírito, a nossa força. Mata.
porque a pessoa não tem estrutura, aquele não é o tempo dela. Nós temos que saber quando é o nosso tempo para fazer as coisas. E hoje a palavra é essa, a ciência dos tempos. O tempo está sendo abreviado cada vez mais, porque senão nem os escolhidos iam suportar o que tem que suportar, tantas coisas. Essa frase deve ser muito comum para muitos, né? Quando às vezes vê alguma coisa e fala, meu Deus, é o fim dos tempos mesmo, né? É o fim dos tempos, não é possível, porque tem tanta coisa absurda que nós vemos hoje em dia, que você vai falar, não, é o fim dos tempos. Eu vi esses dias no Instagram também, está tendo uns shows aí de cantor internacional e tal. Meninas, jovens, que deveriam estar gastando o seu tempo no Senhor, indo de fralda para o show, para não perder o lugar. Mas olha a cabeça, você vê que para fazer o mal, a pessoa tem umas criatividades, agora senta para ouvir um culto de 3 horas, parece que tem que sair para fazer um xixi. Não vou aguentar se eu não tomar essa água, não tomar água o dia inteiro, mas no culto parece que chegou do deserto. Igual a minha mãe fala, né? Parece que chega a hora do culto e fica com incontinência, né? Fica com incontinência e com uma sede absurda. Eu tenho que tomar água agora, senão eu vou morrer. Aí toma e dá vontade de fazer xixi. Tome. Bom, agora eu vou precisar ir no banheiro, né? E tal. Para fazer o mal, a pessoa usa a fralda. Não vou perder o meu lugar. Quem dera alguém chegasse e falasse, não vou perder o meu lugar, vou de fralda. Olha, eu ia achar interessante, assim, parabéns, sua fé, essa eu nunca ouvi. Mas para fazer o mal, para não perder o lugar na grade, para não perder o lugar num show de ímpio, tá lá, com fraldinha, para não perder. Teve uma situação até que a bispa comentou de uma das lideranças nossas, né? Que a gente não sabe se foi medo de sair na frente da bispa ou se foi a reverência. Mas que ele estava tão focado naquelas reuniões que a gente tem com os pastores, que ele queria muito ir no banheiro, fazer xixi, e acabou fazendo um pouquinho lá, porque ele não teve coragem de sair. Tanto era aquele foco dele lá. Não sei se era o medo, se era reverência, né? Não sei, ele não quis arriscar, que foi o que eu vivi. Eu passei mal, desmaiei, porque fiquei com medo de sair. Por fim, tive que sair carregada. Pronto. Então, às vezes, é melhor você ir embora. Leve uma bronca. Discernimento. Mas não, discirna as coisas, em nome de Jesus. Mas não fica lá, não. Ai, não sei, acho que eu não estou sentindo bem. Sei. Nossa, a última coisa que eu lembro é o Mu falando. Tá bem? Tudo bem. Foi ficando longe a voz, assim, sabe? E ali, ó, o discernimento é o quê? Minha filha? Eu estou bem. É exatamente. Saiba discernir as coisas, que às vezes você se mete numa encrenca, porque você não teve o discernimento. Não, mas vai que ela fica brava de eu ter saído. Ela ficou brava por eu ter desmaiado. Se eu tivesse saído, ela não tinha ficado, não. Mas desmaiado já foi um outro problema. Saiba onde Deus te quer. Saiba onde Deus quer você, onde Ele não quer mais. Entenda as posições que você tem que assumir. Há um tempo para todas as coisas. E o sábio sabe discernir todos os tempos. Amém? Amém, pessoal? Fique em pé, feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Concentre-se no que nós dissemos hoje. Discernimento. Será que nós temos buscado isso? Será que nós temos buscado pelo realmente aquilo que é o mais importante da nossa vida? Nas suas orações, pelo que mais você pede? Será que é pelo seu trabalho, pelos seus resultados? Nós vemos aqui os homens de Issacar, eram apenas 200, mas esses 200 lideravam milhares de pessoas, porque eles buscaram aquilo que era mais importante. Discernimento, sabedoria, discernimento para saber lidar em qualquer situação. Então vamos resgatar isso. O principal, a água, o Espírito, o fazer a diferença, a realmente dar condições para que a nossa vida seja curada. O problema naquele lugar tinha tudo para dar certo, mas o problema era a água.
Nós temos tudo para frutificar, mas se o espírito não estiver correto, se não tiver o sal, se não tiver a diferença, se não tiver algo marcante, nada vai fazer sentido. Então, em nome de Jesus, não saia da mesma maneira. Analisa. Será que eu não tenho priorizado da forma correta? O propósito terminou. Será que também as minhas orações esfriaram? Será que eu estou mais relaxado espiritualmente? Infelizmente muitos estão mesmo. Mas às vezes estava na cegueira, às vezes ainda estava com aquela mentalidade de vou relaxar um pouquinho. A gente não relaxa, o diabo não relaxa. Então eu não posso desanimar, não posso diminuir o meu passo, eu não posso fraquejar agora. Nós acabamos de ver aqui no vídeo. Às vezes a gente pode pensar, não, isso é coisa que sempre aconteceu, né? O dia tem 23 horas, 59 minutos e 30 segundos. Não, veja que a própria ciência percebeu que de 2020 para cá já tem algo diferente. Então não temos mais oportunidade para perder, para desperdiçar. Então fala com o Senhor neste momento e se volte para Deus agora. Trabalha a água, o espírito, o relacionamento com o Senhor de forma correta. Fala com Ele, não fica a sua boca fechada. Não deixa o mal colocar esse peso, essa maleita, essa preguiça. Nós temos que lutar, nós temos que reagir. Muitas vezes vem uma moleza, um sono, um cansaço. Puxa, mas durante 52 dias não teve isso? Em outros momentos eu não tenho isso? Se for para assistir um futebol, para assistir um programa, estou com os olhos arregalados. Mas na hora do espiritual, aquela moleza, não. Você vai lutar contra isso. Você não vai aceitar esse padrão na sua vida. Então, em nome de Jesus, abra sua boca e fale com o Senhor neste momento. Busque essa sabedoria, busque esse discernimento. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor, ensina-me, Senhor. Ensina-me a viver os meus dias. Ensina-nos, Senhor, a viver os nossos dias. Para que nós venhamos a ter um coração sábio. Um coração cheio de sabedoria. De discernimento. Então fala com o Senhor neste momento. As famílias precisam se unir. Os homens precisam se posicionar. As mulheres precisam assumir o seu papel. Cada um de nós precisa fazer o que deve ser feito. Ter a sabedoria, a consistência, a disciplina. Dar condições a Deus. Se nós fizermos tudo o que nós temos que fazer, nós não vamos ter que nos preocupar com o amanhã. Porque nós já estamos plantando, já estamos fazendo, já estamos reagindo. Então fala com o Senhor neste momento. Fala com o Senhor, peça ajuda a Ele. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda. Venha sobre nós, meu Pai. Venha com a sua força, meu Deus, com o seu poder, com o seu Espírito, meu Pai, renovador. Que haja, meu Pai, esse fogo, essa chama, Senhor. Essa chama que vem, meu Pai, e quer explodir dentro de nós. A chama, meu Pai, a sede do Senhor, da sua presença. Venha sobre nós, meu Pai. Abençoa o nosso povo. Abençoa o seu povo, Senhor. Abra as mentes, os corações. Desperta, meu Pai. Desperta a sabedoria. Desperta a vontade de te agradar, Senhor. O desejo de te agradar. A necessidade de buscar um coração onde o Senhor se agrada, Senhor. De sermos pessoas relevantes. Da tribo de Issacar, 200 homens, 200 líderes que sabiam dirigir as pessoas em qualquer situação. Peça visão ao Senhor. Peça visão para você tomar decisões na sua vida, decisões no seu casamento, decisões na sua família, na sua vida financeira, decisões na fé, votos, projetos, sonhos.
Peça discernimento ao Senhor. Meu Deus, me ajuda. Abra meus olhos, meu Pai. Me tira as vendas, tira as escamas, tira tudo aquilo que amarra a minha vida, tudo aquilo que ata as minhas mãos, que ata os meus pés, que coloca como se fosse uma bola de ferro nos meus pés, que me impede de avançar, que me impede de ir para outro nível nesse relacionamento, que me impede de conhecer o Senhor de verdade. Se levante com esse espírito, com essa fé. Meu Deus, eu quero te conhecer. Meu Deus, eu quero te conhecer, meu Pai. Eu não quero ter todas as possibilidades e não viver a vida plena que o Senhor nos garante, que o Senhor promete. O Senhor veio para nos dar vida plena, vida abundante. Aquela terra, nós vemos, era uma terra boa, mas não frutificava, era estéril, porque a água, o espírito era ruim, era contaminado. Então purifica, limpa o seu espírito, o seu coração, limpa de sentimentos, limpa das dúvidas, limpa da preguiça, limpa da instabilidade, limpa da inconsistência, limpa da indisciplina. Vamos parar de ser pessoas, como diz na palavra, não pense tal pessoa que vai conseguir alguma coisa, porque é instável, porque tem mente dividida. Não adianta nós orarmos, declararmos, profetizarmos, projetarmos, ungirmos, se eu tenho a mente dividida, se o meu coração ainda está ocupado por dúvidas, por incredulidade, por emoções erradas, negativas. O Senhor não pode responder, o Senhor não pode habitar num lugar que está sujo. O Senhor não pode habitar num ambiente contaminado. Onde o Senhor está é lugar santo. Tira os seus pés, as suas sandálias, porque esse lugar é santo. Como diz a palavra, sem santificação ninguém verá o Senhor. Muitos não têm visto a glória de Deus, porque não têm buscado a santidade. Continuam falando da maneira errada, profetizando errado. Muitos ainda têm buscado problemas com as próprias mãos, não tido discernimento, fazendo escolhas na emoção, no impulso, na pressão, desistindo, fazendo como Saul. O Samuel atrasou, o povo estava indo embora, então forçado pelas circunstâncias, eu desobedeci ao Senhor. Forçado por aquela pressão, eu abandonei o Senhor. Forçado por essa circunstância, eu neguei o Senhor. Quantas vezes será que nós não negamos a Jesus? Por uma mentira, por uma conversa errada, por palavras, por profecias erradas, negativas, por mágoas que nós alimentamos. Estamos negando o Senhor todo o tempo, talvez, e nós não percebemos, porque falta visão, falta discernimento. Então peça isso ao Senhor, persiga isso. Salomão pediu uma coisa, Salomão pediu sabedoria, Senhor, para cuidar do povo, para administrar a responsabilidade que o Senhor tinha dado. E o Senhor o abençoou com glórias, com vitórias, com riquezas, com sabedoria, com aquilo que ele pediu e muito mais do que ele não pediu. Então vamos buscar por aquilo que realmente importa. Vamos buscar a Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Vamos ser homens e mulheres comprometidos com a aliança, com a palavra, com a nossa família. Vamos buscar pelas coisas realmente importantes, e todas as demais áreas serão supridas. Muitas vezes as pessoas estão perdendo tanto tempo, porque elas estão divididas. Ela busca por tudo, menos pelo principal. Ela busca por tudo, por aquilo que vai ser roubado, vai ser enferrujado, vai ser esquecido, vai perder a graça, vai sair de moda, mas se esquece do principal, que é o Senhor. É de onde vem tudo. Que adianta ter riquezas sem saúde? Que adianta ter fama, mas a família destruída? Que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder o que é mais importante? Irmos para o inferno nessa vida que é um sopro, é tudo tão rápido, tão curto, para nós desperdiçarmos tempo. Então peça ao Senhor isso. Senhor, me ajuda, Senhor. Peça ajuda. Senhor, me ajuda. Tem misericórdia de mim, Senhor. Habita na minha vida. Me ajuda a limpar, Senhor, o que ainda está errado aí.
O que eu ainda estou mantendo? O que tem afastado o Espírito Santo de mim? Será que são programas? Será que ainda tem imoralidade? O que eu faço nesse celular? Qual é o meu assunto naquele trabalho? São conversas corretas, profissionais? Nós temos que analisar tudo. Será que nós falamos mal das pessoas, dos filhos dos outros, do casamento do outro? Inveja, críticas, atitudes que o Senhor se desagrada. E nós sabemos, o Espírito Santo incomoda, o Espírito Santo nos deixa desconfortáveis. Será que nós estamos ouvindo a Ele? Será que o Espírito Santo tem tido voz na sua vida? Será que o Espírito Santo tem tido peso na sua vida? Então peça ajuda a Ele. Não saia daqui da mesma maneira. Nós estamos aqui usando esse tempo precioso. Não desperdice. Não queira que acabe logo. Não se apresse em deixar a presença do Rei. Não despreze a oportunidade de se aproximar de Deus, de pedir perdão, de pedir misericórdia, de tomar uma decisão para nunca mais voltar, nunca mais retroceder. Nos ajuda, Senhor. Dá visão, dá discernimento, dá o Espírito, Senhor. Dá o caráter que o Senhor espera que nós tenhamos, meu Pai, porque estamos vivendo as últimas horas, Senhor. Nós não queremos retroceder, nós não queremos perder, nós não queremos fracassar, meu Pai. Mas não depende do Senhor, depende de nós. Depende de atitudes, postura correta. Depende, Senhor, da sabedoria, da ciência dos tempos, do tempo para cada coisa, no tempo de pedir, no tempo de calar, no tempo de falar, no tempo de sair, no tempo de se posicionar, o tempo das coisas. Meu Deus, haja, Senhor, haja nos corações, haja, meu Pai, nas famílias, haja, meu Pai, nos casamentos, haja, meu Pai, nessa vida espiritual dela, Senhor. Haja, que haja um quebrantamento, que aquele coração, que a chama, Senhor, estava tão fraquinha, que ela venha perseguir, meu Pai, que ela venha buscar essa sede, essa chama, Senhor, esse fogo, o fogo do Teu Espírito, meu Pai. Abençoa o nosso povo, abençoa, meu Pai, as famílias, as crianças, os casais, abençoa cada decisão, meu Pai, que todas elas sejam mantidas, meu Pai, decididas com base na Sua palavra, na Sua vontade, na direção do Espírito Santo. Que aquilo que nós falarmos, meu Pai, seja aquilo que o Senhor espera. Aquilo que nós fizermos, seja aquilo que o Senhor espera de nós. Que as nossas atitudes, meu Pai, o nosso comportamento seja guiado pelo Senhor, meu Pai, pelo discernimento que vem do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque nós sabemos que tudo isso é amor do Senhor. O Senhor não quer que ninguém se perca. O Senhor não quer que ninguém fique para trás, meu Pai. Por isso o Senhor nos dá tantos sinais. A ciência comprovando tantas coisas, meu Pai, que a Bíblia diz já há milênios. Quantas coisas sendo comprovadas pela ciência que o Senhor já disse há milhares de anos. Então, meu Deus, que haja visão, que haja sabedoria, que tenhamos aqui um povo forte, um povo de credibilidade, um povo que é líder, meu Pai. Antes de ser líder das pessoas, é líder de si mesmo. Não é mais conduzido e guiado por nada, mas é guiado pelo Senhor, pelo Seu Espírito, pela Sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós cremos, meu Pai, num tempo de definições, famílias estruturadas, decisões na vida fortalecidas, não sendo mais guiados, meu Pai, por opiniões dos outros, por mentiras, por calúnias, por mentiras, meu Pai, de todas as formas, mas que nós temos a Sua visão, meu Pai, os valores e os princípios do reino, e que nós venhamos a receber esse Espírito, meu Pai, e viver em santidade, para que nós venhamos a ver o Senhor, para que nós venhamos a viver a plenitude, as bênçãos, tudo isso que o Senhor tem prometido a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, fala profundamente na vida, no coração de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos, te agradecemos, muito obrigado, amém.